Olá pessoal, aqui é o Johnny e hoje eu vou fazer a minha análise sobre o jogo Destiny, da famosa Bungie, responsável aí pela criação de outro universo de peso, o universo de Halo. Então, com hype no máximo, trailers incríveis, um beta que empolgou muita gente, o jogo mais caro da história com um custo de 500 milhões de dólares entre desenvolvimento e marketing. O marketing aí que foi muito bem feito, com trailer live action, teasers regulares, Paul McCartney fazendo a parte da trilha sonora, balão astronômico com Google Pro, edição especial de PS4 na cor branca, um hype aí muito bem construído. Eu joguei o Alpha, o Beta e a versão final do jogo, né, a versão Vanilla, a versão do lançamento. Como prometeram diversos acréscimos aí, diversas atualizações durante o tempo, eu vou deixar bem claro que eu tô fazendo todo o meu review em cima da versão que vem disco, a versão Vanilla, a versão mais simples, né, do jogo. Sem nenhum DLC e sem nenhum conteúdo adicionado depois. Todo o meu review vai se apoiar aí nas 40 horas que eu joguei. Então, eu joguei bastante aí pra ter ideia mais ou menos do que eu vou falar. Destiny é um FPS com elementos de RPG e de MMO, como farm, loot, level, side quest, com mundo persistente que pode ser compartilhado aleatoriamente com um número fixo de jogadores, sendo 2 jogadores na sua party e alguns jogadores que você encontra ocasionalmente. Um número limitado aí, se eu não me engano, eu nunca cheguei a ver mais de 4 jogadores que não tivesse na minha party. Muita gente confunde Destiny com MMO, porém ele não tem certas características que definem ele como MMO, como jogadores jogando o mesmo mundo de forma simultânea e de forma massiva e permanente. Como eu disse, você pode compartilhar o jogo com 2 amigos e cerca de alguns players aleatórios. Como o próprio produtor do Destiny diz, Destiny é o nosso jogo de tiro em um mundo totalmente novo, disse Jason Jones, da Bungie. Fizemos este game desde o princípio pensando em torná-lo social e cooperativo. Ele não chega a ser um RPG online ou massivo, mas tem uma espécie de mundo compartilhado, complementou o produtor. Então o Destiny desde o começo ele foi pensado para ser uma experiência cooperativa e jogar com os amigos. O plot de Destiny conta que uma entidade chamada Viajante foi encontrada pela humanidade e trouxe uma era de milagres, tornando outros planetas habitáveis, triplicando a expectativa de vida humana, levando a humanidade a uma era de ouro da tecnologia e exploração espacial. Porém o Viajante teria uma inimiga chamada Treva, que chegou muitos anos depois, causando um evento conhecido como o Colapso, que fez colônias humanas desaparecerem misteriosamente, pondo um fim a essa Era Dourada, e colocando a humanidade aí muito perto da extinção. Os únicos sobreviventes conhecidos do Colapso vivem na Terra, na última cidade humana, que foi protegida devido ao sacrifício do Viajante, que após isso ficou inerte flutuando sobre a única cidade humana existente. O Viajante é aquela bola branca que a gente vê em todo o brand, em todas as imagens de Destiny. Devido à sua presença em cima da cidade, mesmo que inerte, ele concede para os guardiões da cidade, os últimos defensores da raça humana, a habilidade de ter um poder conhecido apenas como a luz. Após a primeira tentativa da humanidade de repovoar e reconstruir a civilização após o colapso, descobriu que raças alienígenas tinham invadido as ex-colônias e estariam agora tramando invadir e exterminar a raça humana. O jogador assume o papel do guardião, de um dos guardiões da cidade, que é encarregado de investigar e destruir as ameaças antes que a humanidade seja completamente exterminada. Então você seria um ranger ou um scout, um batedor da humanidade que sai dos muros da cidade atrás de outros planetas para recolher vestígios da Era Dourada e combater as ameaças à humanidade. Você começa o jogo sendo ressuscitado pelo seu fantasma nas ruínas da Terra, e ele te diz que você é um desses guardiões e que você tem esse poder de lutar e usar a luz para lutar contra as trevas. E daí começa a história, que na minha opinião é bem simplória, mas eu vou falar um pouco disso depois. Quanto à criação de personagem em Destiny, você tem 3 raças para escolher e pode criar um personagem tanto masculino quanto feminino. As raças são humanos, não precisa falar muito, se olha no espelho, despertos, que são bem parecidos dos humanos, mas com aspecto mais fantasmagórico. Um estilo meio élfico, vampiro, algo nessa linha, um visual mais exótico. Tem alguns detalhes sobre eles na história, porém como esse é um review sem spoilers, joga aí que você vai entender. Tem os Exos, que são androides sencientes que foram criados por uma guerra na Idade de Ouro e foi esquecido qual era o propósito original deles. Eles foram reiniciados durante o colapso e agora eu não lembro o real motivo aí da sua criação. Você pode mudar cor de pele, olhos, cabelo, cicatrizes. Até tem uma variável bem interessante de visuais. Os Exos mesmos são bem divertidos de se criar um visual. Assim, dá pra você colocar repeat, umas aspirações no visual deles. Você tem 3 classes no jogo, né? O Titã, que é o tanque, o cara que aguenta dano, a curta distância. Um Arcano, que é o cara do dano em área. O Caçador,
que é o cara do dano específico, dano à distância, mais leve, mais perigoso. Além disso, quando você chega no level 15, você desbloqueia uma subclasse para cada classe do jogo, que muda bastante as habilidades, o conjunto de habilidades. Porém, tem que ser upado tudo de novo. Ou você pode recomeçar um outro personagem já com a subclasse e upar desde o começo da subclasse. Todos têm acesso às mesmas armas, então assim, você pode fazer um Warlock que usa Sniper, você pode fazer um Hunter que usa escopeta, então você tem flexibilidade para escolher qual é a sua preferência de arma. Porém, as armaduras são bem específicas para cada classe. E cada classe tem um item único equipável. O Arcano tem um Voto Arcano, que é uma braçadeira, que tem uns efeitos em levels mais altos. O Caçador tem uma capa muito estilosa. E o Titã tem um pano no quadril. Todos esses itens eles são mais cosméticos, não vem nenhum item que dá atributo ou dá nada. Todos eles são itens cosméticos. E normalmente eles têm uma frase atrelada, alguma coisa relacionada. Quanto à jogabilidade, é de um FPS clássico aí. A jogabilidade é bem fluida, você carrega 3 armas em troca rápida, uma arma primária, que tem que ser necessariamente um tipo de fuzil, metralhadora, pistola pesada. Uma arma secundária, que pode ser um fuzil de pulso, uma escopeta, uma sniper. Uma arma pesada, que pode ser uma metralhadora ou um RPG. Uma coisa que eu achei chata é que isso meio que trava o que você pode carregar nessas 3 trocas básicas. Você pode entrar em seu inventário a hora que você quiser e trocar de arma. Colocar outra arma no local. Porém, cada tipo sempre vai ocupar aquele slot. Então você não pode carregar, por exemplo, na troca rápida, um canhão de mão e uma submetralhadora. Porque as duas são armas primárias. Então você vai ter que colocar no slot de arma primária. O sistema de munição trabalha com isso de uma forma bem simplificada. A munição branca é para arma primária, a munição verde é para arma especial e roxa para armas pesadas. Você pode dar pulo, pulo duplo, correr. Você também tem um especial que varia para cada classe e subclasse. Você tem um ataque especial corpo a corpo, que também tem um efeito secundário que depende da sua subclasse. Quanto à jogabilidade, ela funciona muito bem. Até esse problema que eu comentei das armas ter slot fixo e você não poder colocar certas 2 tipos de arma que tem o mesmo tipo em troca rápida, não atrapalhei nada nesse aspecto. O jogo ele é bem fluido, assim, não tem que reclamar. Quanto aos inimigos do jogo, você tem aí diversas raças e cada raça aí tem 5 variáveis de inimigo, em média, né? 5, 6, por aí. Porém, os inimigos, apesar de serem visualmente diferentes, cada raça tem aquele tipo de inimigo que se comporta daquela maneira. Então, por exemplo, se raça X tem um personagem com uma armadura que vem corpo a corpo com uma arma pesada, a outra raça também vai ter a variável dela que é visualmente totalmente diferente, porém também vai vir corpo a corpo com uma arma pesada. Então é como se fosse os inimigos mudam, mas na verdade é uma skin para cada inimigo. Porém a inteligência artificial do jogo ela é tipo perfeita. Os inimigos se veem você, por exemplo, com uma arma de longa distância, uma sniper, eles se escondem. Se você tira a distância, eles procuram cobertura, eles te flanqueiam, eles comemoram quando te matam. E se o cara perde o escudo, ele se esconde para voltar e se regenerar. Os chefes do jogo, os chefes de fase do jogo também, eles são meio problemáticos, porque eles são versões dos inimigos normais, mas só com uma versão pimpada. Você não tem, assim, realmente um chefe, assim, que causa pra você um furor, assim, porque todos eles demoram muito pra morrer, mas não é de uma forma, assim, dinâmica. Você tem que ficar lá, eles são previsíveis, você fica lá, atira, se esconde, atira, se esconde, atira, se esconde. Então eu achei os inimigos normais dos mobs bons até, a inteligência artificial, por exemplo, mas eu achei os chefes versões maiores dos mobs normais, previsíveis e sem nenhuma criatividade, assim. Tipo, você não olha e fala, nossa, isso é um chefe de fase. A única coisa que indica que ele é um chefe de fase é que ele é gigante e demora 1 hora pra morrer enquanto você se esquiva e atira. Esquiva e se atira. Então isso tira um pouco do dinamismo que eu ia falar mais à frente na crítica final do jogo. Quanto aos modos de jogo, né? O Destiny ele foi feito desde o início e pensado para ser totalmente cooperativo. Você pode jogar toda a campanha em co-op com mais 2 amigos e essas campanhas, algumas missões, elas vão dar andamento à história do jogo e outras missões elas vão ser paralelas. Você também tem os strikes, né? Os desafios semanais que são seria uma missão um pouco mais difícil para você, que se recomenda que você faça com 2 pessoas. Além disso, você tem o modo PVP, onde você tem os modos clássicos de controle, deathmatch, né? 3 contra 3.
e assim por diante. Porém, eu achei até que, não sei se a galera costuma com Battlefield, mas eu acho que podia ter ali 16 contra 16, assim, eu acho que ia ser mais interessante. Você também tem um modo onde você pode ir no planeta, fazer uma patrulha e pegar pequenas missões e ficar patrulhando sem nenhuma quest específica, ficar rodando no jogo, esperando que às vezes acontece de ter eventos aleatórios, onde vários players que estão ali no mesmo planeta que você naquele momento, eles podem participar. Como eu disse, Destiny não é massivo, então você vai encontrar ali no planeta mais 2 amigos e às vezes 3 personagens que podem decidir fazer esse evento aleatório. O problema com patrulhar, eu acho até a melhor ideia do Destiny é você, vou patrulhar um planeta com meus amigos. Porém, você percebe que as missões de patrulha, elas são muito repetitivas. Você tem 3 tipos de missões de patrulha. Você pode matar tantos bichos até você pegar um item e completar 100%. Você pode ir até um lugar no mapa que você tem que chegar lá e rastrear uma área. Ou você pode caçar um inimigo mais forte que está lá no mapa e matar ele e concluir a quest. Então, você só tem esses 3 tipos de quest. Outra coisa legal que está na verdade relacionada à jogabilidade que eu não comentei, que todo personagem pode invocar uma moto voadora, tipo um Hoover, e você se desloca pelo mapa, assim, que chama Pardal. Também é uma ótima ideia do Destiny, é muito estiloso você estar no seu Pardal com mais 2 amigos, porém falta aí o Pardal fica subutilizado. Poderiam ter feito algum tipo de corrida, ou alguma missão que você foge com ele, alguma coisa assim pra aproveitar melhor o Pardal. Você não tem esse aproveitamento. Quanto à história do jogo, a plot que tem, eu não diria que tem uma história. Na verdade, eu mal consegui entender qual é a história do Destiny. Esse jogo seria uma grande introdução. Você não tem uma grande reviravolta, você não tem um acontecimento gigantesco assim. É um jogo introdutório que ele te mostra assim a casca da superfície de algo que pode ser épico. Você fica na expectativa que vai ter um grande acontecimento e esse grande acontecimento não ocorre. E aí você acaba o jogo falando assim, putz, vai ter coisa legal. Mas e aí? Vou ter que esperar o DLC? E agora aí pra resumir minha crítica final ao Destiny, assim, é um jogo que, ele sofre de hype, eu tava esperando o jogo, então às vezes é meio até contraditório você falar assim, porque você pode estar infectado por isso, né? Esperando muito do jogo e o jogo não ser tudo isso. Porém, assim, cara, eu conversei com bastante pessoa. Algumas pessoas que acharam que são o melhor jogo da vida, assim, e não conseguem ver os defeitos, e outras que foram mais sensatas e conseguiram avaliar aí que realmente tem alguns problemas. Um dos problemas do Destiny é que eles comentam que o jogo vai começar no nível 20. Que quando você chegar no nível máximo, você vai ter um leque de opções para fazer. Porém, o que acontece? Não foram criadas coisas específicas para você fazer no nível 20. Quando você chega mais ou menos no level 15, a única coisa que você pode fazer é repetir as mesmas missões que você fez numa versão mais difícil com alguns modificadores. Então assim, você não tem uma nova fase ou algo que fala assim, nossa, é específico pro meu level. O monstro que você enfrentou lá na lua no level 11, você vai fazer aquela mesma missão, mas agora ela é level 24 e os monstros têm mais PV e dão mais dano, entendeu? O outro problema também que praticamente todas as missões do Destiny, elas seguem uma fórmula. E aí depois você começa a sacar que tem uma fórmula no jogo e não sai dela. Que você vai chegar no local, você vai ativar o seu fantasma. O seu fantasma vai falar que tá abrindo uma porta ou desativando alguma coisa. Vai vir algumas waves de inimigo. Você vai matar essa wave de inimigo. Ele vai abrir uma porta. Você vai chegar no chefe. Você vai ficar 40 minutos atirando no chefe. E acabou. Todas as fases vão se resumir isso. O fantasma chega, o fantasma ativa um lugar, você protege a posição enquanto o fantasma trabalha, você encontra um chefe depois, bate 30 minutos nele, se esquivando, chefes previsíveis. Eu achei os inimigos comuns muito mais interessantes que o chefe, inclusive. E isso tira o dinamismo, assim, porque depois de um tempo você percebe que você está jogando a mesma fase com skin diferente. O que você faz na Lua é quase a mesma coisa que você vai fazer em Marte. Tudo bem que esse jogo ele promete aí que vai ser bem expansível, vai ter muita coisa que vai ser adicionada futuramente. Além dos DLCs, eles prometem que vão fazer atualizações semanais, que vai adicionar conteúdo, adicionar novas missões. Porém, tudo que tem até agora nessa versão vanilla, a versão simples do Destiny, é repetitivo. Então, as primeiras horas de jogo elas são muito empolgantes, mas aí você percebe que a história não engrenou, que o tipo de missão que você está fazendo é a mesma. E o que me segurou jogando esse jogo 40 horas é porque eu joguei com meus amigos. E a experiência multiplayer do Destiny ela é muito boa. Então assim, apesar do que eu vou falar aqui, eu acho que eu vou ser apedrejado.
Se eu fosse dar uma nota pra Destiny, a nota que eu daria seria uma nota 7. É um jogo que tinha um potencial, que eu ainda acho que com atualizações, DLCs, com alguma coisa, ou seja, você pagando, ele vai ficar melhor. Mas esse lançamento dessa versão simples dele, faltou realmente muita coisa. Muita gente defendeu que ele é um MMO e que não teria que ter história, ou que o jogo tá no começo, a gente tem que esperar para eles adicionarem coisas. Mas na minha opinião, você paga $60 para ter um jogo completo que vai te dar uma experiência gratificante completa. Esse jogo valeu sim $60 pelo que eu joguei com meus amigos. Mas faltou alguma coisa para esse um jogo realmente épico, para um jogo que eu vou me lembrar, e um jogo que eu vou esperar ansiosamente por uma continuidade. Eu sinto que Destiny fez uma promessa, ele me mostrou muito pouco do potencial dele. O visual do jogo, a trilha sonora, tudo isso é lindo, e isso engana, faz você seguir no jogo. Mas aí, como eu disse, não engrena, repete. E aí quando você chega no nível 20, você fala, o que eu vou fazer de novo? Cheguei no nível máximo. Você vai fazer aquela mesma missãozinha que você fez no level 11, mas agora com um modificador mais difícil. Então, sinceramente, isso aí, eu sou um tipo de jogador que não gosta de grindar, de ficar repetindo missão em missão pra conseguir item melhor. Então, apesar de ser até um mal do gênero, eu acredito que isso poderia ter sido trabalhar melhor e que a campanha tivesse épico e você se tornasse épico com a campanha e conseguisse coisas épicas com a campanha. E que você não precisasse ficar repetindo a mesma fase diversas vezes e para conseguir um item melhor e mesma fase anterior, só com uma dificuldade diferente. Então acho que uma nota 7 cabe. Tá custando $60 na edição mais simples. Tem uma edição que custa $89, que já vem com a expansão PES, né, que vai ser 2 expansões que vão ser lançadas ainda. Essa é a minha opinião, eu acho que é uma opinião até que vai ser meio dura. Algumas pessoas vão me dar pedrejada, porque esse jogo tá com hype muito grande. Mas, cara, é um jogo que, assim, valeu a pena jogar com meus amigos. Eu não sei se vale a pena $60, pensa por você. Às vezes é o seu tipo de jogo. Apesar de eu não ser tão fã de FPS, eu sou muito fã de Space Opera. E esse jogo não engrenou, não teve uma história tão boa pra mim. Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido o meu review. Ou não, se não curtiu, discute aí com a gente, porque eu gostei e vocês não. Apesar que, como eu disse, eu gostei do jogo. Nota 7 não é uma nota ruim. E, meu, curte aí, compartilha, se inscreve no canal. Tem mais vídeos aqui conforme vão sair nos lançamentos, aí a gente vai adicionando coisa. Um abraço, até a próxima.